E com os faróis, o uso deles durante o percurso é obrigatório. Para elas, o espelho também é acessório indispensável. Esse é o mais light, esse a gente está na light só para brincar mesmo. De minuto em minuto, um carro larga. São 100 duplas, divididas em 4 categorias. A aventura nas trilhas já começou e a briga com o relógio também. Competidores precisam passar pelos 40 postos de controle da prova no tempo estipulado pela organização. Foram 12 quilômetros de deslocamento e pouca coisa valendo na prova. De fato, a largada acontece aqui, onde os carros estão parados. Agora sim, começou o Ibitipoca Off-Road. Alguns largam, outros, com o tempo, relaxam. Tem que relaxar, se a gente não relaxar agora, não tem mais hora para relaxar não. Olha, a última chance de relaxar é essa aqui. Tem carro cheio por aqui. É um para ajudar, outro para ajudar o primeiro e o mecânico junto. A aventura também rola no banco de trás, com os Zequinhas. Bom, o Zequinha é a pessoa que vai atrás, ele não tem participação quase nenhuma aqui com a gente aqui, e ele tem a lei do silêncio, ou seja, ele não pode falar nada. Ele é o último a falar e o primeiro tá errado, né? Primeiro a tomar bronca. Primeiro a tomar bronca. Na primeira arrancada da prova, os pilotos já deixam poeira para trás. Esse é um dos trechos mais rápidos da prova, a Reta dos Sertões. Aqui, quem está atrasado precisa pisar fundo. O problema é a curva que vem logo depois. Os carros passam pela ponte de madeira em velocidade reduzida. Por onde eles passam, a poeira sobe. Azar de quem vem atrás. Os competidores chegam a Lima Duarte e avaliam as dificuldades da primeira parte da prova. Tempo de se refrescar, consertar os primeiros estragos que a trilha causou. Muita pedra travada e com uma média justa, né? Então a gente tem que ter muito preparo, é mais com essa lua aí. Guilherme Marchetti dá um trato na moto. Para vencer por aqui, o campeão do Enduro da Independência terá que superar Sandro Hoffman, 4 vezes campeão em Ibitipoca. Esse ano as médias estão um pouquinho mais altas, isso facilita para mim. E tem bastante roteiro, porém está um pouco complicado o roteiro. O desenhista desse ano ele fez algumas novidades, algumas pegadinhas, então alguns lugares está tendo dificuldade para mim, que estou sendo o número 1. Chegamos à metade do primeiro dia de prova. Os pilotos puderam descansar 40 minutos no neutralizado, mas daqui para frente é só pedreira. Aliás, só areia, como a nossa equipe pôde constatar de perto. Antônio Marcos. Primeiro, poeira pela frente, depois, areia. Nós andamos aproximadamente 40 quilômetros para chegar ao ponto mais difícil do dia no Ibitipoca Off-Road. E veja só o que aconteceu. O nosso carro atolou na areia. Chegar aqui? Uma pedra chata. Houve uma atolagem aqui e o diferencial traseiro agarrou na pedra. Betão, a sua experiência toda, não tem jeito aqui, né? Aqui é difícil, é o lugar considerado mais difícil do Ibitipoca, é o famoso areião. O que fazer aqui? Agora nós vamos tentar levantar e desatolar o carro para poder seguir viagem. Beto é o chefe da equipe de apoio, quase 10 anos de enduros. Tenta de tudo para desatolar o carro da areia, mas o carro também está agarrado na pedra. Gutierrez é um aventureiro de fim de semana e todo ano vem o Enduro de Ibitipoca. É ele quem vai atrás de uma pedra. Quando encontra, percebe que não adianta muito. O carro só sai deste lugar com a ajuda de todos e de outro carro. Então vamos a pé para um dos pontos mais bonitos da prova. Mágica da natureza, o Areião, onde cabem 20 campos de futebol, onde a paisagem encanta. Aqui estão amigos, aquela galera que se junta no fim de semana e um salgadinho para tirar o gosto de poeira da boca. Tiago é um dos postos de controle da prova, trabalho simples. Eu vou marcar a hora dele e depois eu marco o numeral e confirmo aqui. E depois? Depois é só coletar os dados dele para ver o campeão. A primeira máquina chega e passa tranquila pelas armadilhas da areia. Os carros 4x4 na categoria A não têm qualquer dificuldade para vencer esta etapa da prova.
Na categoria B, as coisas começam a se complicar. Até a porteira, que fica um pouco antes do areião, corre riscos. Apenas um carro fica agarrado, o de Rosa Bastos. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Um sufoquinho. Tranquilo agora? Beleza. Quem chega nem tem fôlego para admirar a paisagem. Estou tentando recarregar a bateria aqui. Os navegadores aproveitam esta hora para analisar a situação da dupla na prova. A primeira parte foi bastante técnica, a segunda parte com bastante trilhas, né? Então exigiu muito do navegador e do piloto, né? Então a gente tá tranquilo na prova, dentro do tempo programado, vou esperar o resultado. A categoria Willys passa bem pelo areião. Pilotos aprovados no primeiro teste de perícia da prova. Enquanto os carros passam, um problema. Só agora ficamos sabendo do acidente com o nosso cinegrafista. Tem um carro agarrado, nós vamos localizar na planilha para poder fazer o resgate depois. Você sabe quem está nesse carro, né, Betão? Sei, é o cinegrafista de vocês. Com certeza ele deve ter feito uma boa imagem de cabeça para baixo. A prova estava tranquila. O navegador Vaquinha dava instruções ao piloto Rodrigo Junqueira quando... Isso mesmo, um acidente. Por sorte, ninguém se machucou. O primeiro a deixar o carro é Rodrigo. Vaquinha tem dificuldades para sair. Bezerra, do banco de trás, dá palpite. Chega a hora de resgatar a Biacir Bezerra. Como todo bom repórter cinematográfico, ele pensa primeiro no equipamento. Ele consegue sair e só do lado de fora se dá conta do risco que correu. A dupla Rodrigo Junqueira e Vaquinha abandonam o Enduro de Ibitipoca. Também com o carro agarrado desse jeito, eles não têm a menor ideia de onde estão. Alguém na escuta? Para piorar, quem passa deixa poeira. É nosso talismã. O talismã. Reveja então o acidente do talismã de Rodrigo e Vaquinha. Voltamos para o areião. O comboio de apoio segue em frente, mas pinta outro problema inesperado. Depois de 8 horas de prova, todos os jipes já foram embora. Surge um pequeno probleminha. O carro que está levando a equipe da imprensa furou pneu. É hora de trabalhar. Gutierrez, quantas vezes já trocou pneu desse jipe? Meu cara, esse pneu, se ele tiver 1000 quilômetros, é muito. Não é possível furar logo hoje. Mas não deve ter furado, não. Isso aí é, por ser pneu sem câmara, costuma entrar alguma areia, alguma coisa entre o talão e a roda. Pior ainda é que a porca que prende a roda está agarrada, o que exige soluções inesperadas. Quase 1 hora perdida para a troca de um simples pneu. Finalmente seguimos, agora para resgatar um competidor. Já é noite quando chegamos ao carro tombado de Zé Ito e Rodrigo. Sofrimento. No frio, com poucas alternativas. São 2h30 desgastantes. Rivo e Beto se revezam na busca por soluções. São os heróis dos bastidores. Lima Duarte amanhece com a tranquilidade do interior. Os 15 mil habitantes ainda dormem enquanto começa a movimentação no posto de apoio. Pilotos querendo saber o resultado. O primeiro dia foi excelente, nós temos aí alguns probleminhas, né, de perdedores. A gente tem sempre uma história assim, quem perde sempre tem uma coisa para reclamar. Agora a prova, nós atingimos nosso objetivo, uma prova difícil, alto nível. Então o resultado condiz com a prova que foi feita. Excelente, eu acho que está tudo 100%, acidente grave, nada, tranquilo. Sandro Hoffman, campeão brasileiro de enduros, acha que poderia ter ido melhor no primeiro dia. Somente 10 segundos de diferença aí. E hoje talvez não vai ser muito bom largar número 1, né? Ontem já foi assim, larguei número 1 e sempre a pressão do concorrente atrás, isso apavora muito o piloto. A segunda etapa promete. As duas primeiras partes da prova são difíceis toda a vida, são principalmente para moto. E carro, depois do neutro, tem uma região muito difícil, mas é tranquilo, é só ter paciência, calma que a disputa vai ser bem acirrada. Só parece tranquilo quando o Sandro Hoffman chega.
Aliás, os 3 primeiros passam com relativa tranquilidade por aqui. Mas depois, o que era um simples barrinho se transforma em um atoleiro incrível. Não demora muito para as motos só saírem puxadas pelos pilotos e pela equipe de apoio. Hora de solidariedade. Os pilotos ajudam a desatolar as motos dos concorrentes. Esta cena é dramática. Além da moto, o piloto agarra na lama. O local se transforma num misto de piscina de lama e motos. Não é mole não, não é mole não. Moleza vem depois. Por 30 horas após a largada, os primeiros carros começam a chegar. É hora de fazer contas e ver quem perdeu menos tempo nos 2 dias de prova. A dupla que terminou o primeiro dia na frente da categoria 4x4A é a primeira a chegar. No segundo dia, a princípio, né, a gente não sabe os outros competidores. Foi uma prova que a gente andou bem, a gente teve 1 ou 2 PCs pior, mas eu acho que a gente andou muito bem em relação aos outros. Vamos ver o resultado. O navegador, campeão do Ibitipoca Off-Road em 99, explica por que é tão especial correr aqui. O Ibitipoca é o grande pioneiro desse esporte, desse hobby que a gente faz. Então a gente fica o ano inteiro esperando a data para vir correr o Ibitipoca e tentar ganhar em casa, porque aqui temos pilotos de todas as regiões também. As duplas que vão chegando são unânimes. O percurso do segundo dia foi bem mais complicado. Primeiro dia a gente andou legal, a gente acabou o primeiro dia em segundo lugar, estava um dia mais tranquilo, as médias não estavam tão altas, não tinha tanta roubada no percurso, então a gente acabou ficando em segundo. Hoje já foi um pouquinho diferente já, hoje a pista estava bem travada, o trecho estava bem travado, as médias bem altas, já teve um pedaço com erosão, uns pedaços piores. Agora vamos ver como é que foi. A gente não andou tão bem nesse pedaço, nessas partes, mas o resto a gente andou legal. Os competidores vão chegando e alguns carros deixaram pedaços pelo caminho. Cadê o para-choque? Retrovisor? Nem pensar. Cada estrago tem sua explicação. Eu fui tirar um atraso de 9 minutos, logo no começo nós erramos o percurso e bati, quebrei o farol, o paralama, mas nada demais não, só o paralama e o farol e além do para-choque ficou pelo caminho. Mas o prejuízo maior foi exatamente não poder competir com o pessoal, porque eu perdi o freio e ao dar passagem para um colega meu, a passagem era muito apertada e ele entrou muito espremidinho e levou o retrovisor com o vidro, levou tudo. Uma paixão cara, prejuízos na ponta do lápis. Vai ficar em torno de uns R$1.000, R$1.300. O prejuízo não é dos maiores não, eu acredito que aí em torno de uns R$500 a gente coloca o vidro e o retrovisor. É a vez das motos chegarem. Puxando a fila, o número 1, Sandro Hoffman. Logo atrás, chega Guilherme Marchetti. Uma prova muito difícil, uma prova muito seletiva, que dependeu muito do preparo físico do equipamento. Uma prova que eu posso dizer das mais difíceis que eu já fiz. Mas eu consegui me dar bem durante toda a prova. Mas vai ser, eu acho que a decisão vai ser igual ontem. Muito pequena a diferença, é difícil de dizer quem venceu. Vai estar entre nós dois, eu acredito, de novo. Mas então vamos esperar o resultado da tarde para a gente saber direitinho. A diferença entre Marchetti e Hoffman era de apenas 10 pontos ao final do primeiro dia. Dá para saber quem levou a melhor? Chegamos juntos porque era um deslocamento, então a gente pode todo mundo andar junto. Mas durante a prova, o Guilherme aí era o segundo a largar, 20 segundos somente. Ele encostou em mim em algumas partes da prova. Mas teve outras partes que eu abri vantagem, então ficou... não dá para julgar. Eu achava que poderia ser ele o campeão de hoje e talvez ganhando a geral, mas depois no finalzinho agora ele teve um erro grande ali, numa sequência de referência e eu me dei bem. Então tá esperando o final do domingo para saber quem vai ser o campeão do Ibitipoca. Confira agora os vencedores da 14ª edição do Ibitipoca Off-Road. Carros 4x4A, vitória de Pedro Paulo Oliveira e Braulio Ferreira com 37 pontos. Em segundo, Carlos Eduardo Gonçalves e Wagner de Paula, com 36. Terceiro lugar, Leonardo Vieira e Lucas Coelho, com 33 pontos. Agostinho Imbroise e Juninho fizeram 33 pontos. E em quinto lugar, Fernando Gomes e Hugo Bubani, com 31 pontos.
Motos Master, vitória do capixaba Sandro Hoffman com 40 pontos. Em segundo, Guilherme Marchetti com 38 pontos. Em terceiro, Manuel Fávero, 35. Em quarto, Eduardo Salvarani com 32. E em quinto, Evandro Eugênio Figueiredo com 31 pontos.